Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do NutriVida e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a hipertrofia, ganho de massa muscular, que não só melhora a nossa estética, deixa o nosso corpo muito mais bonito, mas também tem muito a ver com a longevidade, com qualidade de vida. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista na área, Rafaela Franco. Muito bom te receber aqui, Rafa. Oi, Lari, muito obrigada pelo convite. Imagina, seja sempre muito bem-vinda à nossa casa muito da Grande obrigada. FM. E a Rafaela Franco, ela é formada em nutrição pela Unigran e pós-graduada em nutrição esportiva e estética. E vamos começar esse assunto tão importante falando sobre os tipos de esporte, a alimentação, se elas realmente andam juntas, como que a gente pode ter essa relação com a orientação nutricional com quem quer iniciar essa jornada aí da atividade física com esse objetivo de hipertrofia. Olha, Lari, sim, realmente a alimentação e a atividade física andam juntas, elas estão ali alinhadíssimas. Então, quando a gente começa a praticar uma atividade física, nós precisamos ajustar a nossa alimentação para que esse processo de ganho de massa muscular aconteça. Esses processos andam juntos, então não adianta a gente fazer uma coisa só atividade física ou só alimentação. Fazendo eles separados, a hipertrofia ou a melhora do nosso corpo que a gente tanto quer não vai acontecer. E é muito comum, né, Rafa, a gente vê, às vezes a pessoa se dedica muito no treino, ela faz 2, 3 tipos de atividade física diferente e, inclusive, muitas vezes faz isso mesmo, de fazer muitas atividades e não faz a reposição dos nutrientes, dos alimentos que precisa. E aí fala, poxa, faço, nunca vejo resultado. E é realmente isso que você falou, né? Exatamente isso que acontece. Eu recebo bastante gente no consultório que tem essa dificuldade, já vem fazendo atividade física, mas eu não tô feliz, eu não tenho o corpo que eu quero. E é isso que acontece quando a gente não alia os dois, a atividade física, a alimentação. Então, estar em contato, tanto o personal quanto o profissional, o nutricionista, vai fazer total diferença no resultado final. Faz muita diferença. O nutricionista ter esse contato mais próximo, inclusive, com o treinador é muito importante, porque a gente consegue entender melhor sobre o tipo de treino, qual o esporte que essa pessoa está fazendo, para a gente conseguir alinhar muito bem a alimentação com essa atividade física. Ah, legal. E alimentar-se bem, antes, durante, depois do treino, o que a gente deve levar em consideração? Porque eu escuto muito assim, o que eu faço de pré-treino? Ou o que eu como depois do treino? O mais importante é só isso, o que eu como um pouquinho antes de ir para academia ou de fazer meu treino de corrida? Ou tem algo mais aí dentro de tudo isso? Tem muita coisa aí dentro, não é só isso que é o mais importante. Muitas vezes é igual você falou, as pessoas só se importam com essas refeições que fazem aí no pré-treino ou no pós-treino. Mas o mais importante é a alimentação ao todo, o contexto geral da alimentação. Então, tudo que essa pessoa come durante o dia dela, durante vários dias ali. Mas não é que a alimentação pré e pós-treino não seja importante. Sim. Eles também são muito importantes. Então, a alimentação pré-treino, por exemplo, nós precisamos tomar cuidado para que essa alimentação pré-treino não atrapalhe no nosso treino, né? Então, se a gente for fazer um pré-treino com umas 2, 3 horas de antecedência aí da atividade física, a gente pode fazer uma alimentação mais completa, uma refeição mais completa. Perfeito. Então, com proteínas, fibras, carboidratos e gorduras. Se essa refeição for feita mais próximo do treino, então ali 1 hora, 30 minutos perto do treino, o ideal é que a gente consuma alguns alimentos mais específicos. Então, carboidratos de mais fácil digestão. Então, por exemplo, um pão com mel ou com geleia, algum suco natural de fruta, por exemplo, suco de uva ou de laranja. E você poderia trazer um exemplo prático, por exemplo, desse que eu posso consumir 2 horas antes? O que poderia ser esse lanche completo que eu poderia consumir um tempo maior antes? Ele pode ter o quê, por exemplo? Você falou a proteína, mas dá um exemplo prático, real, né? Colocando em alimentos, como você fez agora de 30 minutos antes. Por exemplo, se esse meu treino for feito à tarde, né? Então, o almoço pode ser a minha refeição pré-treino. Então, eu posso comer arroz, feijão, carne, frango, ovos.
tudo isso pode ser feito ali na refeição de pré-treino, quando consumida de 2 a 3 horas antes. E não necessariamente daí eu preciso ter um novo pré-treino antes de ir para... Tem um intervalo entre a última refeição que eu fiz e o horário do meu treino ou não tem? Tirando esse da madrugada, da manhã, que a gente tem um jejum mais extenso, né? Maior. Mas durante o dia, vamos supor, eu almocei meio-dia. Eu vou treinar às 5 horas da tarde. Esse intervalo é muito longo, é interessante ou isso é muito individualizado de pessoa para pessoa? É individualizado, mas é interessante sim, se eu tiver todo esse intervalo, eu fazer uma refeição pré-treino. Então, por exemplo, almocei meio-dia, lá por volta das 3h30, 4 horas da tarde, eu faço um pré-treino com essas opções que eu dei, né, de fontes de carboidrato, e aí sim eu vou pro meu treino, porque eu vou ter mais energia durante o treino e eu não vou ter um prejuízo durante o meu tempo de treinamento. Porque é importante eu ter essa energia disponível na hora que eu tô treinando. Exatamente, exatamente. Tá, e depois? Depois do treino, dependendo da atividade física, né, e do horário também, nós podemos incluir principalmente fontes de proteína. Para quê? Para recuperação muscular. E também fontes de carboidrato, para a gente recuperar a nossa energia. Perfeito. E essa necessidade nutricional, ela modifica quando a gente fala de atletas, pessoas que têm alta performance, das pessoas praticantes de atividade física em geral, como eu, por exemplo, que faço academia, faço uma corrida, que não treino ali mais do que 1 hora por dia? Sim, elas modificam bastante as necessidades nutricionais de acordo com a intensidade, com o tipo de treino, com a duração desses treinos, como você falou, né? Tudo depende também do objetivo, né, de cada indivíduo. Então, qual que é o objetivo? É emagrecimento? É ganho de massa muscular? É manutenção? As necessidades nutricionais vão depender muito desses fatores. Então, são diferentes, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que é tudo igual. A alimentação de todo mundo é igual. Quem vai perder peso, quem vai ganhar massa ou quem vai fazer manutenção. Então, eles têm diferença. Quais são, poderia citar as principais diferenças entre eles, entre os tipos de treinos e o que você tem que prestar mais atenção dentro desse objetivo? Vou dar um exemplo. Um praticante de corrida, ele precisa ter uma alimentação, lógico, voltada para o objetivo dele, como a gente estava comentando aqui, né? Então, se ele busca um emagrecimento, por exemplo, a gente vai manter um déficit calórico. O que é um déficit calórico? Comer menos calorias do que a gente gasta. Perfeito. Mas nós vamos continuar fornecendo a quantidade de energia necessária para esse praticante de corrida fazer essa atividade física dele, tá? Um praticante de corrida, por exemplo, ele tem algumas necessidades diferentes de uma pessoa que busca um ganho de massa muscular. Então, quais são essas diferenças? Alimentos fontes de carboidratos devem ser mais priorizados para esses praticantes de corrida. Já para as pessoas que fazem musculação e querem uma hipertrofia, para atletas, né, de fisiculturismo, o que é mais importante? A proteína. Não é que o carboidrato não seja importante para as pessoas que estão buscando hipertrofia. Ele também é importante, mas a gente deve pensar muito na proteína quando a gente está falando em hipertrofia. Já para os praticantes de corrida, a proteína também é muito importante, mas não tanto quanto os carboidratos. Então, quem corre precisa comer mais carboidrato e um pouquinho menos de proteína do que quem busca hipertrofia. E também, né, Rafa, tem a questão de conforme você vai evoluindo, o teu corpo vai mudando, né? Você vai ganhando massa e automaticamente a sua necessidade nutricional ela vai mudando conforme esse ganho de massa acontece. Exatamente. Porque o nosso corpo metaboliza tudo um pouco diferente quando a gente tem uma composição corporal um pouco diferente, né? Exatamente. Conforme a composição corporal muda, as necessidades também mudam. O nosso corpo começa a gastar mais energia. Então, a gente precisa ir ajustando isso conforme o tempo. Não é, eu fiz fixo. Hoje uma dieta e ela vai durar pro resto da vida. Não é assim que funciona, né? Às vezes as pessoas acham que é assim, mas isso precisa ser ajustado
de acordo com o tempo, né? Sim. Existe algum alimento que você considera, assim, indispensável para quem está buscando principalmente o ganho de massa muscular? Você falou das proteínas. Fala para mim um pouquinho mais sobre isso. Quais são os alimentos que a gente deve incluir diariamente ali na alimentação? Porque por mais que seja proteína, não é só a proteína que precisa estar ali, né? Exatamente. Sozinha ela não constrói músculo. Não. Ela precisa de facilitadores, precisa de alguns outros nutrientes. Quais são esses e onde eu busco? Quais alimentos eu vou priorizar? Ou, por exemplo, quais são as proteínas de melhor qualidade? Porque a gente sabe mais ou menos o que é proteína, mas tem algumas que são melhores que as outras. Sim. Bom, as proteínas, elas são muito importantes, como a gente estava comentando, né? E tem algumas, como você falou, que têm uma qualidade um pouco melhor do que outras, né? Como, por exemplo, as proteínas de origem animal. O que é isso? Carne, frangos, ovos, os laticínios, então leite, queijos. Esses alimentos, eles têm uma qualidade de proteína muito boa e um pouco superior aos alimentos de origem vegetal. Não é que os alimentos de origem vegetal não podem ser utilizados como fonte de proteína. Eles podem sim, mas aí a gente precisa saber combinar muito bem esses alimentos, né? E não existe um único alimento que eu acredito que eu fale que é essencial para o ganho de massa muscular. É como você falou, é um conjunto, né? Então, a gente precisa priorizar, como eu disse, as proteínas, mas a gente também não pode esquecer dos carboidratos, porque são eles que vão dar energia para a gente fazer esse treino. Então, para a gente conseguir treinar muito bem, a gente precisa ter energia para isso. E quem que vai dar energia principalmente para o nosso corpo? É o carboidrato. E outro nutriente que muitas vezes é esquecido por quem quer ganhar massa muscular, quem quer hipertrofia, são os alimentos fontes de gordura. As pessoas muitas vezes... Elas têm medo de carboidrato e de gordura, né? De carboidrato e de gordura, exatamente. Então, a gente não pode esquecer das gorduras, porque as gorduras, elas são responsáveis por formar os hormônios no nosso organismo. Então, se a gente não come alimentos fontes de gordura, como que a gente vai formar esses hormônios? Qual que é o que esses hormônios fazem dentro do nosso organismo? Eles estão ali dentro do processo de ganho de massa muscular. Então, se a gente não tem alguns hormônios, a gente não consegue ganhar massa muscular. E fora que a gordura também entra no processo de absorção de vitaminas, né? Exatamente. E que muitas vezes, inclusive, não são consumidas, né? Exatamente. As quantidades adequadas, porque tem uma alimentação de macro muito boa, né? Que seria carboidrato, proteína e as gorduras, mas esquece muito das frutas, das verduras, dos legumes. Exatamente. Então, variados, né? Esse é outro ponto muito importante que a gente precisa lembrar. Fibras, né? As fibras precisam estar na alimentação de todo mundo, independente se quer ganhar massa muscular, se quer perder gordura, elas precisam estar presentes na nossa alimentação. Por quê? Para o funcionamento do nosso intestino. Se o nosso intestino não está funcionando bem, a gente não absorve. Se a gente não absorve, a gente não consegue ganhar massa muscular, a gente não consegue perder gordura, nada. Funciona. É um processo que é uma cascata, né? Exatamente. Um depende do outro. E no processo de construção muscular, a gente também vai precisar ali daquelas vitaminas, da gordura, de todos esses nutrientes na quantidade certa, de forma individualizada. Por isso que não adianta, que não existe uma receita de bolo que funciona para todo mundo, porque você que está aí nos ouvindo é único. Não tem como a gente definir aqui, a gente consegue trazer informação do que é importante. Exatamente. Mas as quantidades, ela é muito individualizada. É totalmente individualizada. Não tem como a gente falar de quantidade sem conhecer muito bem cada um. Eu ia perguntar para você com relação aos horários da alimentação e essa relação com o treino, mas a gente falou um pouquinho sobre isso aquela hora que você falou sobre quanto tempo antes consumir, né, os alimentos, e a gente falou também como que ele influencia nesse resultado, né? Mas eu queria trazer uma dúvida que eu percebo que é frequente, principalmente para as pessoas que fazem atividade física muito cedo e que não conseguem fazer essa alimentação. Se existe um risco ou não para esse tipo de atividade física ser feita ali naquele primeiro momento em jejum. E o que a gente precisa fazer no dia anterior para que isso seja melhor, esse treino seja melhor desenvolvido? Lari, uma pergunta muito boa. Muita gente tem essa dúvida mesmo. É muito comum, mesmo, né? Muito comum. Então, posso treinar de jejum?
Treinar em jejum, a gente pode sim treinar em jejum, né? Isso não é um grande problema, principalmente a depender do objetivo de cada um. Então, se essa pessoa tem um objetivo de ganhar massa muscular, que é o que a gente está falando mais aqui hoje, é interessante sim que ela faça uma refeição ali de pré-treino, né? Mesmo que essa refeição seja ali, que esse treino, na verdade, aconteça logo cedo, né? Então, ali pelas 5 horas da manhã. Dá pra gente usar algumas estratégias, como a gente estava comentando aqui antes, para essas pessoas que acordam muito cedo. Então, o que eu gosto de usar bastante suco de uva. Ai, que legal. Porque fácil, prático. Fácil, rápido, né, de digestão. A gente não precisa comer muito tempo antes, só toma e você já consegue fazer o seu treino. Ele tem uma grande quantidade de carboidrato, então é excelente pra gente usar como um pré-treino. E no dia anterior, o que a gente precisa fazer? Para quem quer treinar em jejum, principalmente, né, nós precisamos abusar ali no jantar. O jantar precisa ser muito bem feito. Então é nesse jantar que a gente vai colocar boas fontes de carboidrato, a gente vai comer um macarrão, arroz, feijão. Não, Deus me livre, o povo tem medo de comer à noite. Pra quem precisa emagrecer, então, o jantar nem pensar. Carboidrato ainda? Jamais, não pode, né, Rafa? Precisa mudar essa mentalidade, né? Precisa, a gente precisa mudar essa mentalidade. E para essas pessoas, né, então, que vão treinar de manhã cedinho, é extremamente importante fazer um jantar muito completo, com carboidratos, proteínas e os vegetais também, não esquecer deles. Tá aí, você conferiu o primeiro episódio com a Rafaela Franco falando sobre hipertrofia. Na semana que vem, não perca o segundo episódio falando ainda mais sobre esse assunto tão importante. Até mais, tchau!